Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer novas informações do Flamengo para vocês. Falaremos aí sobre o jogador Wendel, sobre o jogador Martegani, também sobre jogadores que podem sair do Flamengo no curto espaço de tempo, né? Falaremos também sobre um jornalista, né, acusando o Fla, tá? E uma notícia aí que foi ventilada aí, uma notícia importante sobre a necessidade do Flamengo vender jogadores. Enfim, temos muitas informações, falaremos sobre Santos e Flamengo, sobre desfalques. Tem muito assunto aqui no canal Deco SRN, então você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? É importante isso, que você acione o sininho de notificação e também deixe o like para que o YouTube entenda que o nosso canal é um canal de relevância, tá? Gente, vamos falar aí, então sobre a questão do Wendel, tá? Hoje a informação é que o Wendel é um jogador que interessa ao Flamengo, que até a informação que a gente tem é que o próprio clube já procurou o staff do atleta para saber as condições de uma possível volta do atleta ao futebol brasileiro. Só que o jornalista Fábio Aleixo, né, deu uma informação, ele é um jornalista brasileiro que mora na Rússia, né, que um dirigente do Zenit da Rússia disse que o jogador não sai de lá de maneira alguma, né? E também até o momento que o Flamengo não ainda entrou em contato com o Zenit, tá? Então essa é a formação de agora. O Flamengo que precisa de 2 volantes urgentes, né? O Flamengo já tinha essa necessidade da contratação de um volante desde a época do Paulo Souza. Ele já havia pedido este jogador e agora com a saída do Andrés Pereira o Flamengo precisa de mais um, né? Porque senão temos poucas opções. João Gomes, o Thiago Maia, o Ilharão e Diego Ribas, né? Sendo que, para mim, o único indiscutível é o João Gomes. O Thiago Maia, muitas pessoas reclamando dele, né? Mas na minha visão é um jogador que nunca falta vontade e disposição, mas falta sim a parte técnica. Isso é nítido e notório para mim, tá? Em relação a Arão e Diego Ribas, são jogadores que, ao meu ver, já deveriam ter se despedido do Flamengo já há algum bom tempo, tá? Então o Flamengo com poucas opções para essa função, tá? Sobre o jogador, né? Sobre o jogador Martegani, né? Sobre o Martegani, o staff, né, do atleta, né? O staff do atleta abriu o jogo sobre o interesse do Flamengo nele, né? Então o empresário diz assim, né, sobre a questão, né, do interesse, que até o momento ninguém, né, procurou o próprio para uma negociação, né? E também nada em relação ao São Lourenço, ok? Então essa é a informação, tá? E do empresário, apesar que a gente tem uma outra informação que o Flamengo teria feito uma proposta de 4 milhões de dólares pelo atleta, que dariam quase 21 milhões de reais, só que o Flamengo queria, no caso, dividir esse pagamento e o São Lourenço queria à vista, né, um valor um pouco maior de 5 milhões de dólares, tá? Mas cara, na boa, opinião pessoal agora, sem ser informação, para mim, jogador com valor alto demais, né? Uma aposta, sinceramente, vi poucas pessoas falando do jogador, né? Do Martegani, Agostinho Martegani. Então, cara, sinceramente, não faria esse investimento no jogador. Iria ali, porra, no Argentino Júnior, conforme a gente já trouxe, né? Ia no Fausto Vera, um jogador aí excepcional, né? Mas o Flamengo fez essa proposta
e o São Lourenço não aceitou, né? E o empresário do jogador falando que não houve nenhum tipo de consulta, alguém está mentindo nessa história toda. E essa questão aí de quando fala que o Flamengo não fez proposta e tal, é porque não agradou em algum sentido, né? Então essa é a informação sobre Agustin Martegani, tá bom? Vamos falar aqui sobre jogadores que estão em final de contrato com o Flamengo. São 6 e poderiam, a partir de hoje, assinar um pré-contrato com outros clubes. Dentre eles, Diego Alves, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, Vitinho, e o último seria o Diego Alves, né? Então, Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodinei e Vitinho são os 6 jogadores que hoje poderiam assinar um pré-contrato, jogadores que têm contrato com o Flamengo até o final de 2022. Sinceramente, se o Flamengo encontrasse já compradores, né, ou times interessados nesses 6 atletas aí, 6 atletas aí, eu não pensaria 2 vezes e negociaria todos eles, tá? Todos eles. Uma outra informação aqui, já falamos sobre essa questão de jogadores, saída de jogadores, né? Informação vinda do vice-presidente de planejamento, Bernardo Amaral, que o Flamengo necessita fazer venda de jogadores que teria que arrecadar 120 milhões até o final de 2022, tá? Em 22. E aí eu pergunto para vocês, será que isso aí não é um blefe? Porque o Flamengo contratou o Everton Cebolinha. Disseram que o Flamengo tinha uma proposta para o Enzo Fernandes, né, de mais de 12 milhões de euros, correto? E aí, do nada, vem essa informação que o Flamengo precisa urgentemente vender 122 milhões de reais em jogadores. Já pararam para pensar quanto seria isso? Né, valores altos, mais de 20 milhões de euros. Cara, preocupante, né? Aí muitos torcedores já preocupados do Flamengo vender o João Gomes, do Flamengo vender, por exemplo, o Matheus França, né? O Vitor Hugo, que é um menino que estava despontando aí em alguns jogos do profissional, como foram os casos dos 2 jogos contra o Altos, né? Aí eu falo para vocês, por que não vende o Ilharão? Ninguém quer, né? Entre outros jogadores que estão ali no elenco do Flamengo. O Vitinho hoje vai ser mais difícil, porque ele pode assinar o pré-contrato agora. Ninguém vai ser burro de pagar um valor alto do Flamengo, sendo que daqui a 6 meses ele estará fora, né? Esses outros que a gente citou, mas para mim o único que ainda tem um valor de mercado seria o jogador Vitinho, né? Desses 6, né? Nem o Rodinei, né? As informações que a gente tem é que o Inter, por exemplo, está amando de contratar. Não sei por que o Inter o quer, até mesmo porque tem o Bustos, né? Acho que seria mais prudente do Grêmio fazer a contratação do Rodinei, mas enfim, são essas as informações relacionadas à venda de jogadores. Uma outra informação que eu gostaria de debater com vocês, são coisas ainda que eu não consigo entender. Acho que eu consigo, né, cara? Né? Que é a questão de sempre falar do Flamengo, você sempre vai estar, né, engajando, né? Neto acusa Flamengo de soberba e afirma que a torcida do Vasco é mais poderosa. É mesmo. Isso aí é brincalhão, né, cara? Né? O comentarista elogiou os trabalhos de Abel Ferreira no Palmeiras, Vitor Pereira no Corinthians, e depois virou seu canhão para o Flamengo. Neto chamou o clube da Gávea de soberbo, né? Falando que o Flamengo é um time soberbo, né? E ao fim ele completou, resolvendo provocar os rubro-negros, dizendo que a torcida vascaína dá mais empoderamento ao clube que o Flamengo, que é do Flamengo. O Vasco tem mais empoderamento, olha a palavra que eles usam, de torcida que o Flamengo. O Vasco politicamente é muito mais importante, o Vasco politicamente é mais importante do que o Flamengo. Deixa essa risada pro Neto. KKKKK. É brincadeira, né, meu? O cara falar isso. Mas, enfim, né, cada um sabe como faz para aparecer. Né? Às vezes alguém passando vergonha
como é o Neto com esse tipo de comentário. Tá? Agora vamos falar rapidamente sobre Flamengo e Santos, né? O Flamengo que deverá poupar alguns jogadores que estão exaustos, dentre eles, indiscutivelmente, para mim, o que está mais exausto é o De Arrascaeta, né? De Arrascaeta, para mim, está no limite da exaustão física, tá? Enfim, então ele tem que ter esse descanso para ontem, tá? Para ontem. Principalmente que a gente tem um jogo importantíssimo contra o Tolima, mas eu espero que realmente ele possa descansar, tá? Porque ele possa descansar, é isso que a gente espera do De Arrascaeta. Além do De Arrascaeta, outros jogadores deverão ser poupados, ainda não sabemos quem, até agora, né, final de sexta-feira, não houve vazamento da escalação, mas uma coisa importante a falar, né, que é a questão dos jogadores que testaram positivo para a doença, né? Hoje, 2 já testaram negativo, são eles Matheus França e também o Fabrício Bruno. Só que esses jogadores não poderão entrar em campo devido a recomendações da CBF, tá? Então, os jogadores que, por mais que tenham testado negativo, eles têm que passar de 7 dias, aí sim fazer o exame, e dando negativo, a partir do 8º dia, estão liberados para jogar. Como Matheus França e Fabrício Bruno positivaram no dia 27 de junho, que foi no dia do meu aniversário, então esses 2 jogadores, né, tem pouco tempo, hoje é dia 1º, ainda 4º dia, amanhã vai completar o 5º dia, eles não poderão estar presentes no jogo. Então o Flamengo não poderá escalá-los, né? Então temos cheios de problemas além desses jogadores aí, o Rodrigo Caio sendo poupado também, né, o Arrascaeta que não deverá jogar. Vamos ver como o treinador Dorival Júnior montará o time do Flamengo para amanhã. Volto a falar, não sei como, a escalação ainda não foi vazada, né? O time do Santos está com alguns desfalques, né? O Rodrigo Fernandes suspenso, o Maidson machucado e o Sandri também que positivou e também ficará de fora. O resto é o time titular, o que eles têm de melhor. Eles pouparam demais o time porque estavam exaustos também. Resolveram poupar na Sul-Americana, uma coisa diferente, né? Mas o jogo é amanhã, 7 horas da noite, Santos e Flamengo, faremos o nosso pré-jogo a 1h, 1h30 da tarde. Então, não percam o nosso pré-jogo, tá? Para complementar esse nosso rodízio de notícias, né? Vamos falar sobre a questão de estádio. É bem rápido, gente. É bem rápido a questão do Maracanã, tá? Do Maracanã. O que acaba acontecendo? O Flamengo e o Fluminense, né, fecharam, né, que irão participar da licitação do Maracanã juntos. Para mim, um erro novamente, principalmente 35 anos junto com o Fluminense, o Flamengo não podendo ter a sua própria casa, ter o Maracanã vermelho e preto, ter a sua casa vermelho e preto, ter bar temático, ter também loja, né, ter um museu dentro do seu estádio, ter tudo rubro-negro, cara. Quando nós teremos o nosso próprio estádio? Né? Aí agora adiaram a reunião com o Eduardo Paes para domingo. Agora a gente entende. Eduardo Paes esteve ontem no Fluminense. Hoje teve a questão do Maracanã, Landim e Mário Bittencourt. Amanhã jogo do Flamengo e aí domingo o Rodolfo Landim se junta, entra em contato com o Eduardo Paes. Espero que não seja nada só apenas protocolar. O Flamengo tem que fazer o seu estádio para ontem e a questão do Parque Olímpico é importante. O Flamengo não pode abandonar essa ideia. Já estou sabendo que já tem associação de moradores reclamando. Engraçado, né? Quando falam de Flamengo, provavelmente o cara não é Flamengo. Mas quando fizeram a Copa do Mundo, ninguém falou sobre isso. Né? A Copa do Mundo, não. As Olimpíadas, né? Desculpa. Ninguém falou sobre isso. Então, é uma coisa que nos irrita profundamente. O Flamengo tem que passar por tudo e por todos. Beleza? Então, volto a falar, vou continuar perturbando, porque quero o estádio próprio para ontem.
o Maracanã não é a nossa casa, não é, principalmente tendo o Fluminense. Seria favorável o Maracanã mediante, sim, a questão do Flamengo estar sozinho, nada além disso, tá bom? Queria saber a opinião de todos vocês. Beleza, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Pedir para a galera aí se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, pedir também para a galera se inscrever no nosso canal alternativo, né? Por favor, dá aquela moral, canal do Deco, beleza? Lembrar também que amanhã tem o pré-jogo a 1h da tarde, o nosso pós-jogo logo que acabar Flamengo e Santos, às 8h50 da noite. Conta aí com a audiência de todos vocês. Beleza, nação? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Fiquem com Deus, tá? E vamos lá para cima deles, Mengô. Semana decisiva, tá? Para cima deles, vamos lotar o Maracanã contra o Tolima. Abraço a todos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.